Olá, começa agora mais um Câmara Revista. Estamos aqui com a senhora Maquena Tomé e o senhor Júlio César Busato, presidente do Fundeses e a coordenadora do Fundeses. Explica um pouquinho para a gente o que é o Fundeses. O Fundeses ele é formado com uma doação voluntária dos produtores que tomam financiamento no BNB. Então, como funciona? O produtor que vai tomar o seu crédito para formar a sua lavoura, ou mesmo para investimento, ele voluntariamente deixa um pequeno pedaço disso para a formação do fundo, né? E dessa forma nós temos conseguido anualmente algo em torno de R$800 mil por ano, que é para ser investido em ações sociais. Certo. Maquena, explica um pouquinho para a gente sobre o funcionamento desse fundo. Então, como o seu Júlio acabou de falar, toda vez que a gente tem um montante significativo, né, de recursos, a gente lança um edital. Esse edital ele é direcionado para as instituições sem fins lucrativos que atuam na área social, ou seja, que trabalham com atividades de educação, de inclusão, de empreendedorismo, de renda, né, e esporte, cultura. E aí a gente lança esse edital para essas instituições com algumas regras e normas. Então, se ele tiver adequado àquelas normas que a gente solicita dentro dos editais, ele pode concorrer. E esse edital ele é direcionado para todo o oeste da Bahia. Então, todas as instituições sem fins lucrativos que atuam na área social, eles concorrem a esses nossos editais lançados anualmente. Na semana passada, vocês realizaram um evento para falar sobre a nova regulamentação do terceiro setor. Como foi esse evento? Isso, a gente fez o marco regulatório, que é a nova lei, que vai dar um novo rumo ao terceiro setor, né? Então, as instituições desse setor, ela agora vai ter uma lei que as ampara, vamos dizer assim, né? Porque o setor, ele tinha diversas leis, mas quebradas, vamos dizer assim, direcionada a certas organizações, ou seja, uma organização sem fim lucrativo que tivesse uma OCIP, ela podia concorrer a recursos públicos, né? Mas já instituições que não tinham esse certificado, essa qualificação federal, ela não poderia participar. Então, o novo marco regulatório, que é a Lei 13.019, ela veio para ajudar a melhorar o setor, né? Ou seja, as instituições do terceiro setor que estão interessadas em melhorar os recursos financeiros da sua instituição, ela pode concorrer ao termo de colaboração e termo de fomento, que é essa nova lei com 88 artigos e que é só direcionada a essas organizações do terceiro setor. Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito dos projetos desenvolvidos? Olha, Thaís, a ideia de criação do Fundese, e isso aconteceu há 10 anos, foi uma forma de que, como os associados da IBA encontraram de fazer a sua função social na terra onde vivemos, né, de uma forma organizada. E assim nasceu o Fundeses. Então, o Fundeses hoje tem 10 anos, já investiu mais de R$3 milhões nisso. São 84 projetos e todos eles estão funcionando até hoje, né? Eu acho que isso é a grande importância. E de uma forma assim voluntária do produtor. Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou participar disso, mas ele participa, e nesses números que realmente R$800 mil, quando bem empregado, dá para fazer muita coisa, né? E a grande força que vem desse projeto não é da IBA ou do Banco Nordeste com esse investimento. O que nós fazemos através do Fundeses é dar ferramentas, dar infraestrutura para que os projetos aconteçam, né?
e as pessoas que realmente fazem isso acontecer e fazem com que venha essa continuidade são professores, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, as pessoas que participam, que dão o seu tempo, o seu trabalho, né? E são pessoas que possuem capacidade para isso, de manter o projeto andando nos mais diferentes, vamos dizer assim, tipos de ações. Para ficar mais claro, eu vou dar 4 exemplos aqui de como isso vem acontecendo. Nós temos um projeto lá em Correntina, que se chama Abrigo dos Idosos. Abrigo dos Idosos, que eu tive a oportunidade de estar lá o ano passado, inaugurando mais uma ação que as pessoas abandonam seus pais na rua, né? Por incrível que isso pareça, mas é verdade. E lá em Correntina, essas pessoas ficavam simplesmente largadas na rua. E aí o Fundeses construiu, são 20 casas, né, onde ficam 2 idosos cada casa, e tem um refeitório, tem um centro de recreação, e a diocese lá de Correntina toma conta dessas pessoas. Então os velhinhos que estavam abandonados na rua, eles vão para esse lugar onde eles têm um convívio e onde eles são cuidados, né? E eu tive a oportunidade de estar lá e realmente é até emocionante, né? Um outro projeto que nós apoiamos é a inclusão digital aqui no Lar Batista, aqui em Barreiras. E a ideia do projeto foi construímos uma pequena casa lá, onde foi colocado 12 computadores e mais uma biblioteca. Então, os alunos de 8 a 16 anos que ficam lá, que não teriam acesso à informática se não tivesse essa infraestrutura, hoje tem, né? E de dia funciona para os alunos e à noite é aberto para a comunidade local. E quem dá as aulas são professores de universidades, aqui da região também. E isso que fazem a grande força para que o projeto avance e continue, né? Eles dão o seu tempo, o seu trabalho, e realmente é um ensino de qualidade, de que essas pessoas, principalmente as pessoas da comunidade, não teriam essa oportunidade. São colaboradores e voluntários? Voluntários, a maioria é voluntários que fazem isso. E que no futuro eles poderão ir trabalhar no mercado de trabalho, inclusive nos escritórios de fazenda ou nas próprias fazendas. Então, é uma forma de preparar essas pessoas, né? Um outro exemplo é o Lar Betel, aqui também, Associação Betel, na Vila Rica, né? Na Vila Rica, e que tem a educação inicial, né? Alfabetização. Eles estavam trabalhando com em torno de 100 crianças, e com o apoio do Fundeses, hoje eles mais que dobraram o atendimento a essas crianças. E olha, a educação é muito importante, então o produtor está conseguindo ajudar nisso. Mais um projeto é o projeto do Centro Espírita, né? André Luiz, né, que fica em Barreirinhas. Aqui em Barreirinhas. Em Barreirinhas, onde eu também tive a oportunidade de estar presente. É atendimento geral às pessoas, tanto médico, odontológico, fisioterapeuta, psicológico, quer dizer, um negócio fantástico, atende mais de 4 mil pessoas por mês. E ele é financiado e organizado pelo Fundeses?
Não, é o seguinte, toda instituição que concorre ao nosso edital, ela pode receber até R$ 50 mil. Esses R$ 50 mil, como uma contrapartida mínima desses 50 mil. E esses recursos eles podem ser direcionados à reforma, a aquisições, né, à construção. Então, assim, é uma gama de funções que o Fundeses pode estar executando dentro dessa instituição. Ou seja, a instituição recebe o recurso, aplica esse recurso e a gente só quer um retorno. O Fundes, os produtores associados da IBA, o Banco do Nordeste quer só um retorno, que é um impacto social. Porque não adianta se investir recursos se não tivermos um retorno social. Então, eu acho que o grande diferencial do Fundes hoje para a região oeste, e eu sempre falo que, além de participar como coordenadora, eu tenho orgulho do Fundes, de fazer parte do Fundeses, porque ele é um projeto modelo. O Fundeses, ele, além de doar o recurso, ele acompanha, ele faz a capacitação, ele leva o conhecimento a esse gestor que está lá dentro, para que ele possa se capacitar e fazer uma reflexão a respeito das atitudes dele ali como líder, como o senhor Júlio falou. Não adianta a gente aplicar o recurso, fazer uma sala bonita, toda adequada, com cadeiras que atendam ao público-alvo, se a gente não tiver pessoas capacitadas e com essa reflexão de que aquela sala está ali para desenvolver o potencial de crianças, para desenvolver o potencial de pessoas que estão envolvidas naquela comunidade. Então, é importante, e o Fundeses faz isso, além de fiscalizar, de averiguar, de acompanhar todo o processo de repasse de recurso, prestação de contas e esse impacto social, porque o que o produtor do oeste da Bahia ele quer um retorno, ele quer que a sua comunidade viva com qualidade, né, que tem uma saúde, que tem uma educação, que tem inclusão realmente, que essas pessoas possam estar inseridas amanhã no mercado de trabalho, no agronegócio, né? Então, que a comunidade, a sociedade organizada do terceiro setor na região oeste tenha o apoio do produtor para que ele possa futuramente viver melhor na região onde eles vivem. Então, de fato, tem todo um acompanhamento e uma responsabilidade com esse recurso. Exatamente. Né? E esses editais, eles são lançados em qual período? Olha, normalmente a gente lança no final do ano, de outubro até dezembro a gente lança, dependendo do montante de recursos que a gente tem em conta. Então, aí a gente faz esse lançamento, faz toda uma proposta de imprensa, né? Divulga nas rádios locais, né? E faz todo esse acompanhamento também, a gente faz a capacitação de elaboração de projetos, porque tem muitas instituições que têm esse problema. A gente precisa do recurso, mas nós não temos pessoas que possam elaborar esse projeto. Então, a gente, junto com a parceria do SEBRAE, a gente desenvolve essa capacitação de elaboração de projetos, também de prestação de contas, de liderança e do terceiro setor de modo geral, né? A gente faz aí todo esse apanhado, inclusive, para comemorar os 10 anos já de Fundeses, né? A gente fez esse primeiro capacitação aí do marco regulatório, que é direcionado a esse setor, né? A sociedade civil organizada. Para que as pessoas tenham conhecimento e saibam realmente utilizar o recurso, né? Entendam, compreendam todo o processo. Exatamente, mesmo porque só o recurso do Fundeses, acredito que seja muito pouco, porque essas associações, elas vivem do voluntariado, né? Da organização, da doação voluntária da sociedade civil. Então, é importante que eles estejam aptos a buscar recursos públicos, né? Tanto da esfera federal, municipal, estadual, mas que eles possam conhecer e entender que existe recurso para esse setor, existe, e são muitos os recursos direcionados para esse setor. Então, é importante a gente abrir o caminho e mostrar qual é esse caminho para buscar esses recursos, para dar cada vez mais qualidade de vida a esse público que estão dentro dessas instituições. Certo. Então, até o momento foram atendidos 84 projetos.
E a cada edital, vocês atendem uma média de quantos? De 18, 20 projetos a cada edital, média de R$ 50 mil, é a maioria para construção e reforma, né? A maioria dos projetos. Nós temos 11 municípios já contemplados na região oeste, nós temos Correntina, Bom Jesus da Lapa, São Desidério, Riachão das Neves, muitos municípios mesmo, Santa Maria da Vitória, Santana. Então, assim, cada vez mais o Fundeses ele é ampliado, né? As organizações do terceiro setor, do oeste da Bahia, participam mais dos nossos editais. E quanto maior o entendimento e a contribuição, né, maior a possibilidade de ampliar a atuação do Fundeses. Thais, o Fundeses ele está limitado aos 11 municípios onde a IBA tem os seus associados, já que ele é um programa dos associados da IBA em parceria com o Banco Nordeste. Mas foram 84 instituições beneficiadas, foram mais de 50 mil pessoas que também foram beneficiadas com essas ações. Eu falei apenas algumas, que é para se ter uma ideia do que se está fazendo. Mas quando eu falei de uma forma organizada, que o produtor buscou para fazer a função social na região onde ele vive, é isso mesmo. Então existe, nós somos uma peça só da engrenagem, ou somos uma engrenagem somente de um conjunto, né? Qual é o conjunto? O conjunto é alguma pessoa da comunidade que se dispõe a doar seu tempo, doar seu trabalho, doar seu conhecimento, que são essas pessoas que fundaram essas 62 organizações, né? É isso? Que participam. Então, essas pessoas começam o trabalho e aí vem até o Fundeses, o Fundeses avalia se realmente essa instituição ela está fazendo a sua função social. Aí ela entra com o edital, nós aprovamos esse projeto. Essa pessoa ela passa por um treinamento e aí que a nossa coordenadora já faz esse trabalho juntamente com o SEBRAE, né? E aí entra uma outra figura, né, dessa engrenagem toda, que é os professores, os médicos, aquelas pessoas, todos profissionais, que doam o seu trabalho, né, para ajudar o próximo, né? E isso é feito não de uma forma de assistencialismo, mas de uma forma que é dado para essa instituição uma condição para que ela funcione e que continue. E agora a Maquena foi fazer um curso, justamente o que ela estava falando, que é para preparar essas associações para elas ir buscarem recurso em outros locais também e se desenvolverem ainda mais. E aí vai liberar esses recursos do Fundeses para ir apoiar outras instituições. E dessa forma nós vamos multiplicando o trabalho e melhorando a condição de vida das pessoas na região onde a gente está. Completando a fala do seu Júlio, a nossa intenção é o quê? Que essas instituições vivam da sustentabilidade, que elas possam se sustentar, né? Para que outras instituições participem do Fundeses. Então, levar a sustentabilidade e mostrar que essas instituições elas podem viver da sustentabilidade das doações, né, que elas têm. Elas podem se preparar e abrir caminho para outras instituições, para novos projetos e, principalmente, dar continuidade ao trabalho desenvolvido. É um projeto importantíssimo.
Exatamente. E é uma das nossas funções de critérios para avaliação do Fundeses. A gente tem o nosso conselho gestor, né, seu Júlio? E ela é composta por 7 pessoas, sendo 4 da IBA, 3 do BNB. Então, assim, na hora de selecionar e aprovar esses projetos, a gente é bem criterioso, né, para que possa realmente cumprir com o papel que o Fundeses tem, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão sendo assistidas dentro dessas instituições, né? Então, assim, a gente tem um critério bem, né, uma análise bem criteriosa para fazer a escolha correta desses projetos. Então, para não errar, a gente tem esse conselho gestor que analisa os pontos, né? E aí cada um dá o seu parecer, favorável ou não. E como são 7, né? Então aqueles que tiver o parecer favorável dentro das normas, das legalidades que a gente exige, esses projetos são contemplados. Né? Então a gente tem esse cuidado aí, o Fundeses não tem apadrinhamento, é realmente a instituição que tem uma problemática, que apresenta uma problemática para o Fundeses e com resultados de soluções que ele viu ali aquela problemática e ele queira solucionar dentro daquela comunidade, dentro daquele público-alvo que ele atende. E como tem sido a demanda, a busca pelo Fundeses quando se abre um edital? Muito grande, né? Tanto que já são 11 municípios contemplados na região oeste. A maioria, como sempre, é em Barreiras, porque nós temos a sede aqui em Barreiras, né? Então, a maioria das instituições que concorrem é de Barreira, mas já se ampliou muito nesses 10 anos aí. No primeiro edital lançado, que foi em 2007, nós tivemos um montante investido de quase 300 mil reais e só foram 6 projetos, só 2 municípios participaram, que foi Luiz Eduardo e Barreiras. Agora, em 2015 e 2016, nós tivemos o último edital, foi o 6º edital lançado, com investimento de quase 600 mil reais em 17 projetos de 10 municípios da região oeste. Então, realmente, o leque de municípios aí, né, aumentou-se bastante nesse último ano agora de edital lançado pelo Fundeses. Então, aí só para complementar isso que você está falando, como presidente do conselho, né, o conselho tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que mostrar resultado para aquele produtor voluntário que investiu nisso, né, nós temos que mostrar resultado para ele, nós somos cobrados por isso, e que o projeto realmente tem que continuar, e o que nós buscamos é aumentar o número de recursos cada vez mais, que os produtores participem cada vez mais desse projeto, que realmente é fantástico. Como tem sido o acompanhamento dos produtores? Eles nos cobram dos resultados, mas os resultados são todos, nós informamos os nossos produtores através do informe AIBA, de todos o andamento de cada projeto. Aí fica a cargo da nossa coordenadora aqui. Então, como eu falei anteriormente, né, a gente faz todo o acompanhamento, desde a liberação até a execução e o resultado, a avaliação de impacto, né, que a gente faz. Então, a gente repassa para esse produtor, a gente elabora uma revista, né, desses projetos, desse investimento, em que foi investido, qual a área de atuação, como foi investido, qual o resultado, né, que se teve desses recursos empregados naquela instituição, e a gente repassa através do nosso site. O Fundeses tem um site, né, que fica no aiba.org.br, tem a janelinha lá, Fundeses, e lá nós temos as informações de alguns projetos, de como funciona o Fundeses, e a revistinha também ano a ano. A gente faz uma prestação de contas ano a ano daqueles projetos. Por exemplo, de 2016, no final do ano, a gente lança a revistinha, a cartilha do Fundeses, dizendo aonde foi empregado 600 mil reais, qual a instituição, quantas pessoas foram contempladas, direta e indiretamente. Inclusive, o Fundeses, ele tem o objetivo principal, mas a gente tem resultados positivos em diversas áreas. Ele
tomou uma dimensão bem maior do que a gente esperava. A verdade é essa, né? E hoje a gente vê que o Fundez ele mexe com o impacto econômico da construção civil da região oeste. Ele gera emprego direto e indireto, né? Ele minimiza as problemáticas sociais, marginalidade, criminalidade, porque são crianças inseridas no mercado, nas escolas, são crianças que recebem cursos de capacitação digital, profissional, né? E hoje, há 10 anos, eu posso dizer para vocês, com a nossa avaliação, tem instituições que a gente ajudou no primeiro ano, 2007, e hoje a gente chega lá e aí a gestora diz assim, olha, aquela criança que tinha 10, 12 anos, hoje está trabalhando no supermercado tal. Hoje ela está na UNEB. Então, isso é gratificante. Isso é o retorno que nós queremos, que o produtor do Oeste da Bahia quer. Porque não adianta ter um projeto como o Fundez e não acompanhar e não averiguar os resultados. Porque para a gente não importa se não tiver os resultados. E é isso que a gente quer, a qualidade de vida dessas pessoas que precisam de oportunidades e que muitas vezes estão à margem da sociedade, né? Precisando dessa ajuda. Então, o Fundezes, ele está ajudando muito, muito mesmo, tanto no impacto social, como a geração de emprego, renda, empreendedorismo, capacitação. Então, é uma mudança, é uma transformação realmente que o produtor, que o Banco do Nordeste, que a IBA vem trazendo para o oeste da Bahia. É uma peça na engrenagem, é uma iniciativa, deveriam existir muitas outras iniciativas como o Fundezes, Isso, na verdade. Exatamente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da importância desse projeto, do comprometimento de vocês, da visão pessoal que vocês têm a respeito do projeto e do trabalho que vocês têm desenvolvido. Olha, como eu já falei, eu tenho um orgulho imenso de participar do Fundez, porque eu sei a seriedade dele e o que ele está trazendo, né, as transformações que o Fundez está trazendo hoje para o oeste da Bahia. Então, assim, muito orgulho para o Fundezes, para os produtores, para a IBA, para o Banco do Nordeste, ver esses resultados. Então, é isso que a gente quer, trabalhar com compromisso e ver as transformações que esse trabalho estão gerando. Então, assim, eu acredito que o Fundez ele possa crescer muito mais, ele possa vir a ter mais doadores, porque o Fundez ele não é só fechado, né, seu Júlio, ao produtor da IBA. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pode hoje participar do Fundez. Então, qualquer pessoa que quer fazer a sua doação, por menor que ele ache que seja aquele recurso que ele quer doar, doe, colabore com o Fundezes, porque o Fundez é um diferencial, porque vai ter alguém que vai receber esse recurso ele vai ser empregado com alguém que vai averiguar, que vai fiscalizar e que vai te dar o resultado desse recurso. Por menor que ele seja, ele vai dar o resultado. Olha, seu recurso, ele foi investido em uma escola, e naquela escola estão estudando crianças de 5 a 10 anos. Olha, seu recurso, ele foi investido em uma associação que ajuda na área da saúde. Hoje, um dos abrigos contemplados com o Fundez atende de forma gratuita pessoas, clínicos gerais pode ser atendido lá, na área de saúde, né? Clínico geral, atendimento odontológico, atendimento fisioterápico, ou seja, é esse resultado, né, e esse orgulho que a gente tem de participar do Fundez, porque nós temos como dizer, o Fundez traz retorno, né, e a gente quer que cada vez mais a sociedade conheça, a sociedade do oeste da Bahia conheça e participe, né, ajude de alguma forma, conhecendo, colaborando, indo lá, fazendo um tempinho, doando o seu tempo ou o seu recurso para que a gente possa ter uma sociedade mais igual e mais justa, para uma Bahia melhor e para um futuro melhor, né, para nossos conterrâneos do oeste da Bahia. Muito bem. A IBA é uma associação que tem 26 anos, né, e ela foi
construída com várias gestões de diretorias que nos antecederam. E transformaram isso na IBA uma associação hoje que tem seriedade, tem credibilidade naquilo que faz. E o Fundeses tem 10 anos. Então, uma outra diretoria que nos antecedeu teve essa visão, que é uma visão fantástica, e criou um projeto desse. Quando a nossa diretoria assumiu a IBA 4 anos atrás, eu olhei para o Fundeses assim, no começo eu não entendi direito o que é aquilo, né? O que é isto. Até a primeira inauguração que eu fui, junto com a dona Maquena, e aí eu entendi a grandeza desse projeto. E assim, não do tamanho que ele é, e nem que ele vai resolver os problemas de todo mundo, mas a grandeza da ideia do projeto, né? E aí perceber que o pouco que você faz pode ser muito para a pessoa que recebe esse pouco que você faz. E que isso transforma a vida dela. E transforma para melhor, né? Isso é muito importante. Eu vivo dizendo assim que ser presidente da IBA e do Fundeses, eu recebo um salário de 6 dígitos, que é tudo zero, né? Então, eu também dou meu tempo, dou meu trabalho, mas toda vez que eu consigo ir, né, numa inauguração de um desses projetos, e eu tenho me esforçado bastante para isso, né, Bastante. mas que eu consigo ir, para mim, é de uma importância enorme, porque você fica olhando nos olhos daquelas pessoas e você vê a necessidade que existia e você vê o compromisso que essas pessoas vão ter com aquilo que elas estão recebendo, que é muito importante, e você vê que você consegue levar esperança e melhorar alguma coisa para essa pessoa que convive no mesmo lugar que você. Então, pequenas ações que fazem grande diferença e que, para mim, pessoalmente, me dá muita energia e muito combustível para seguir em frente e enfrentar todos esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, no trabalho, na associação. Para mim é muito gratificante isso, né? E saber também que nós, com essas pequenas ações, podemos transformar o lugar que nós escolhemos para criar o nosso negócio, para criar nossos filhos e agora os nossos netos. Então isso é maravilhoso. Parabéns. Gostaria de parabenizar vocês pela atuação de vocês diante de um projeto como esse. Antes de terminar a nossa entrevista, Sr. Júlio, o senhor poderia falar um pouquinho a respeito da Bahia Farm Show? Assim, nós vamos ter lá no stand da IBA, dentro do Bahia Farm Show, que já aproveito para convidar todos para participarem também, do dia 24 ao dia 28 de maio. Dentro do stand da IBA nós teremos lá a exposição de fotos e de alguns desses projetos que foram desenvolvidos pelo Fundeses. Então é uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais de perto esse trabalho, e a dona Maquena vai estar lá para dar as explicações necessárias. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês do TV Câmara e dar os parabéns para vocês também por estarem fazendo essas reportagens da região e da cidade e levar a conhecimento das pessoas do que está acontecendo, principalmente o que está acontecendo de bom na região, porque todo mundo está cansado de notícia ruim, né? Às vezes, quando precisa alguma notícia boa, nós precisamos de esperança, nós precisamos acreditar. E vocês estão contribuindo muito para isso também. Agradeço em nome da Câmara Municipal e de toda a equipe da TV Câmara. Obrigada.
Termina aqui mais um Câmara Revista. TV Câmara de Barreiras sempre trazendo assuntos relevantes para você. Muito obrigada e até o próximo programa.